ocultas e perigosas. Vai! Minas, armadilhas e dispositivos explosivos improvisados atacam sem avisar, Acione agora! destruindo tudo que estiver em seu caminho. Seja nas mãos de um soldado treinado ou de um terrorista disposto a destruir, estas armas são projetadas para mutilar, matar e derrotar psicologicamente o inimigo. Invisíveis e traiçoeiras, são as mais modernas e silenciosas formas de assassinato. Um dia de muito azar. Prepare-se para explorar gerações de tecnologia e descobrir como armadilhas, minas e dispositivos explosivos improvisados se tornaram as armas bélicas mais traiçoeiras em um campo de batalha. É hora de ir pelos ares. Armas e táticas. A mais sofisticada arma terrestre do mundo atual é o Sistema de Munição Inteligente do Exército dos Estados Unidos, ou IMS. O avançado dispositivo é resultado de séculos de desenvolvimento das minas terrestres. O IMS é a sentinela definitiva. Ele pode ser posicionado para proteger um perímetro ou formar uma barreira artificial. Como uma teia, o dispositivo lança seus próprios cabos de detonação, ajustados para disparar por contato ou quando forem acionados. O IMS é versátil, pode ser usado contra a infantaria ou contra alvos blindados. Ele também pode ser ligado ou desligado para oferecer flexibilidade tática a tropas terrestres durante um ataque ou defesa. Hoje, Armas e Táticas irá desvendar sua árvore genealógica, explorando gerações de tecnologia, para revelar como as técnicas de caça, os explosivos e a engenhosidade humana levaram à criação da mais inteligente e destruidora arma terrestre do mundo, o Sistema de Munição Inteligente do Exército dos Estados Unidos. Construir armadilhas ocultas para matar ou ferir é uma ideia milenar. Armadilhas explosivas, minas, dispositivos improvisados. O funcionamento das armadilhas evoluiu de muitas formas, mas seu objetivo não mudou ao longo dos séculos. Interditar o território inimigo, reduzir sua eficácia em combate e atingi-lo quando ele menos espera. Em um campo de batalha, elas transformam qualquer coisa em assassino potencial. Com um pequeno investimento em tempo e materiais, os danos físicos e psicológicos causados são enormes. Você obriga as pessoas a aceitar o fato de que não estão mais ganhando. Armadilhas improvisadas acabam com as ideias de conforto, de segurança, de vitória. De repente você não se sente mais seguro, não se sente tranquilo e acha que não conseguirá fazer seu trabalho direito. As armadilhas surgiram como uma técnica de caça. Armadilhas ocultas no chão facilitavam a vida de nossos ancestrais quando eles apanhavam um animal muito grande e forte. Com o surgimento da civilização e da guerra organizada, estas técnicas de caça eram perfeitas para as antigas batalhas medievais. As primeiras armadilhas militares usavam as tecnologias mais simples: estacas e pregos afiados. Instaladas em buracos rasos, estas armadilhas para lobos eram uma eficaz arma de defesa. Os romanos usavam isto. O exemplo clássico é a Batalha de Alésia, quando os gauleses foram encurralados entre dois círculos. Se os gauleses saíssem, eles pisariam nestas estacas, mas elas têm este anzol na ponta e se você pisar nele, é difícil tirar. Você vai ter de arrancar o seu pé para tirar essa coisa. Durante séculos, esta estaca simples foi usada em diversas situações de combate. Na era moderna, esta arma barata e primitiva estava longe de ser inofensiva, como as tropas norte-americanas descobriram no Vietnã. Sem poderio aéreo nem artilharia, os comunistas vietnamitas apelaram para uma forma barata de reduzir a eficácia da infantaria americana em combate. Se um indivíduo é ferido, ele precisa de 2 pessoas para ajudá-lo. Mas todos os membros do batalhão terão de se revezar em duplas para carregar o soldado e seu equipamento. Então você limita a eficácia em combate na mesma hora. Se você conseguir ferir 1, 2 ou 3 pessoas em um pelotão,
Então terá limitado ou destruído sua eficácia em combate. Esta unidade não será mais viável. No Vietnã, as estacas eram feitas de bambu e se chamavam punji. Coisas bem variadas eram usadas para fazer as estacas punji. A mais eficiente é um simples pedaço de bambu. Quando o bambu é cortado desta forma e raspado adequadamente, fica afiado como uma agulha. A capacidade de penetrar corpos, roupas, é absolutamente incrível. É quase tão bom quanto o aço. O efeito é absolutamente devastador. A armadilha mais simples é feita com punjis, um buraco cheio de afiadas estacas de bambu. Qualquer soldado norte-americano que tivesse a infelicidade de cair em uma delas poderia morrer. Aqui temos uma típica armadilha punji. Quando eu levantar, vocês verão as estacas punji instaladas no fundo. Esta é uma das armadilhas mais simples e fáceis de fazer. É uma armadilha para pernas com estacas punji. A armadilha ficará escondida por uma grade de ripas feita de galhos finos bem trancados. Você a coloca aqui em cima e usa folhas ou qualquer outra coisa que estiver ao redor para parecer mais natural e recobre com elas. Pisar em uma delas rasga músculos e tecidos, mas pode ser pior. Adicionar um contaminante biológico à armadilha aumenta dramaticamente sua eficácia. Uma das formas mais eficazes de se usar isso depois de afiar era preencher com excremento humano. Quando alguém caía sobre ela, a ferida era contaminada pelo excremento humano, o que acabava provocando uma infecção horrível. Punjis e pregos contaminados não precisavam ficar estáticos no chão. Eles podiam ser inseridos em armadilhas com partes móveis. A pressão decrescente da pisada comprimia os punjis ou pregos contra as partes mais vulneráveis do corpo do soldado. Aqui temos uma armadilha de tornozelo. Esta armadilha funciona como um material flexível entre os dois lados. Você coloca isso em um buraco de forma que todo o mecanismo fique abaixo do nível do solo. Assim não se vê os pregos. Depois você recobre com uma grade de ripas, como eu descrevi antes, e espera que alguém venha pela trilha e pise bem aqui. Os dois lados se fecham e empurram os pregos para dentro. Não imaginam o que isso pode fazer ao seu tornozelo. Armadilhas mecânicas possuem uma vantagem adicional. Em vez de serem fixados no chão, os punjis podem ser usados em qualquer ângulo. A vítima não percebe o perigo iminente. Esta é a chamada quebra-canela. Você coloca uma lâmina aqui. Este aqui é o eixo. E nesta ponta estão as estacas punji. Ele é recoberto com uma grade de madeira e depois é camuflado. Se um soldado passar e pisar aqui, seu próprio peso vai empurrar a armadilha, que irá atingi-lo assim. As armadilhas mais mortíferas aproveitam a força mais poderosa do planeta, a gravidade. Gratuita e sempre disponível, a gravidade gera velocidade. Ao soltar uma armadilha de bambus afiados pendurada, ela irá acelerar em direção ao solo. Velocidade mais massa, mais estacas afiadas, são iguais a uma morte certa. Este aqui é o teto malaio. Ele é içado manualmente em uma árvore. E depois pendurado de 9 até 15 metros de altura. Quando alguém tropeçar na linha, a gravidade fará com que caia muito rápido. E qualquer coisa abaixo dele será esmagada e perfurada. Eu vou pegar essa camiseta para mostrar como funciona. Eu vou colocá-la embaixo da armadilha e então soltar o dispositivo sobre ela. Um dia de muito azar. Da pré-história ao Vietnã, armadilhas simples demonstraram sua eficácia mortal. Combinadas com explosivos, elas aumentarão ainda mais sua capacidade de matar e mutilar, ampliando seu poder de destruição. Apesar de serem mortíferas, armadilhas individuais com estacas afiadas possuem alcance limitado e dependem da aproximação do inimigo para funcionar. Para passar ao nível seguinte, as armadilhas teriam de ampliar seu alcance e seu poder assassino. A pólvora impulsionou o desenvolvimento das armadilhas,
conferindo a elas um impacto explosivo. Usar uma armadilha oculta que usa pontas afiadas para cortar alguém e transmitir doenças é bem ruim. Já a pólvora permite que você use energia armazenada de uma forma química, fazendo com que qualquer dispositivo seja muito mais eficaz. A adição de explosivos gerou um novo tipo de armadilha que se tornaria uma das mais temíveis armas de guerra: a mina terrestre. Ocultas sob a terra, estas assassinas invisíveis oferecem uma grande vantagem tática às tropas que as acionam. Quando usadas em massa, elas formam barreiras artificiais e restringem o movimento do inimigo, permitindo o controle sobre o campo de batalha. A melhor forma de usar qualquer mina terrestre é fazer o inimigo ir para onde você quer que ele vá. Se quer que o inimigo fique bem na frente dos seus foguetes antitanque ou bem na frente da sua metralhadora, então deve pegar os outros caminhos que o inimigo pode usar e instalar minas neles. Você coloca faixas, pendura placas dizendo: "Cuidado, minas!" O que o inimigo irá fazer? Ou ele para, traz alguns sapadores para procurar as minas e removê-las, fazendo isso de um jeito tão lento e patético que irá acabar com esses soldados, ou só restará passar onde não houver nenhuma mina, e assim ele irá para onde você quer. As primeiras minas terrestres foram desenvolvidas pelos chineses no século XIII. Feitas de potes de barro carregados com pólvora e metais afiados, elas eram posicionadas para atingir os senhores mongóis. Minas terrestres primitivas eram usadas na Europa medieval. Mas foi na Guerra Civil Norte-Americana que as minas terrestres e suas táticas amadureceram. Em 1862, em Yorktown, o general Rains precisava achar uma forma de deter a retirada dos confederados. Ele improvisou minas terrestres, enterrando bombas e artilharia logo abaixo da superfície. As unidades de cavalaria e infantaria pisavam na espoleta de percussão das bombas e voavam pelos ares. O horror causado por estas explosões fez com que as tropas da União batessem em retirada. Devido ao sucesso desta tática, os confederados expandiram muito o uso das minas terrestres. Em 1864, eles as instalaram em campos minados padronizados para reforçar as defesas nas principais cidades. O conceito operacional dos confederados no uso das minas terrestres evoluiu com a guerra. Em Yorktown, em 1862, elas eram aleatórias. Mais tarde, em Bermuda Hundred, os confederados começaram a usar minas com uma tática padrão. Os princípios táticos e tecnológicos utilizados pela primeira vez por Rains foram recorrentes nas guerras do fim do século XIX e na Primeira Guerra Mundial. Mas as minas ainda estavam longe de ser o componente principal dos arsenais de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, isso mudou. Era uma guerra muito dinâmica, em que restringir o movimento do inimigo era essencial. Então, as minas chegaram para ficar. Durante os anos 30, os engenheiros alemães desenvolveram a clássica mina antipessoal independente. Conhecida como S-Mine, ou mina de salto, era um adversário mortal e se tornou uma das armas decisivas da Segunda Guerra Mundial. Como podem ver, ela tem 3 pinos. Ela deve ser enterrada de forma que apenas estes 3 pinos fiquem de fora. Se alguém tocar neles, a mina vai explodir. Vai acontecer o seguinte: primeiro, ela será impulsionada para cima até o nível da cintura. Então ela explode. E estas pequenas esferas que a envolvem saem voando e provocam ferimentos graves. Sabe, é realmente horrível. Quando os franceses se depararam com a mina de salto em 1939, eles não sabiam o que os havia atingido. Eles passaram a chamar a nova arma secreta nazista de o soldado silencioso. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas minas inspiravam medo e respeito entre os soldados aliados. Mortalmente eficiente, seu design foi amplamente copiado. E algumas das mais eficientes minas atuais são versões atualizadas da S-Mine. Veja, se você for atingido por uma mina da série Valmira, neste caso ela tem uma metralha, como dá pra ver aqui.
Elas são pequenas, mas quando atingem o corpo, além de perfurarem, elas o atravessam de fora a fora. Elas rasgam, penetram e atingem as partes internas do corpo da vítima. Como se não bastasse rasgar e perfurar, provocam choque e infecção. As minas terrestres não são eficazes apenas contra a infantaria. As minas antitanques são o pesadelo de todo motorista de veículos ou tanques. Como as minas antipessoais, as primeiras minas antitanque produzidas em massa foram desenvolvidas por engenheiros alemães nos anos de 1920. Sendo uma guerra baseada em tanques, eles desenvolveram uma surpresa oculta contra os veículos blindados inimigos. Os tanques eram mais pesados e mais resistentes que a infantaria. Para incapacitá-los, as minas anti-choque deveriam provocar uma explosão bem maior. O resultado foi a chamada Teller Mine, ou mina de disco, contendo 5,5 kg de dinamite. Ela podia destruir a esteira de um tanque ou mesmo um veículo leve. A mina era acionada sob uma pressão de 90 quilos, ou seja, ela conseguia diferenciar soldados de tanques. E só explodia quando um veículo pesado passasse sobre ela. Aqui está ela. Tem uma alça muito útil, fácil de carregar, mas precisa de 90 quilos de pressão para ser acionada. Nas batalhas que assolaram os desertos do norte da África na Segunda Guerra Mundial, as minas antitanque eram o caminho da vitória. Na Batalha de El Alamein, em 1942, os alemães criaram os chamados Jardins do Diabo. Campos minados de 8 quilômetros de extensão, repletos de centenas de milhares de minas antipessoais e antitanque. Projetados para reduzir a vantagem dos aliados em tanques, eles formavam uma barreira respeitável. Os Jardins do Diabo eram muito eficazes por causa do grande número de minas e da profundidade, que era de vários quilômetros. Não dava para saber onde as minas estavam. Graças à imensa bravura e habilidade dos soldados que detectavam minas, os campos do Jardim do Diabo foram abertos, derrotando as forças inimigas. Mas o espectro da campanha no norte da África continua assombrando o deserto. Mais de 1 milhão de minas da Segunda Guerra Mundial ainda permanecem enterradas sob a areia. No entanto, as modernas minas antitanque são ainda mais poderosas que suas predecessoras da Segunda Guerra Mundial. Se um tanque passar por uma delas em um campo de batalha, sua destruição será inevitável. Em algumas situações, eles simplesmente empilham as minas. Se um tanque passar por cima delas, são mais de 20 quilos de explosivos. Essa quantidade de explosivos pode erguer um tanque de 70 toneladas e atirá-lo longe. Na primeira metade do século XX, as minas apresentaram uma grande desvantagem. Por ter muitos componentes de metal, elas eram facilmente detectáveis. Hoje, as minas modernas possuem poucas peças metálicas. Em vez disso, usam plásticos de alta densidade, o que as torna quase indetectáveis. Os componentes desta mina da série PMA-2 provavelmente têm menos metal que o meu relógio. Quando você coloca lixo ou fragmentos em uma área de combate, é muito difícil distingui-la do resto do lixo. É difícil de achar. Ao longo do século XX, as minas aterrorizaram o inimigo. Elas mataram e mutilaram milhões de pessoas. Mas sem o dispositivo que iria detoná-las, as minas e outras armadilhas são inúteis. Das primitivas às mais modernas, as armadilhas incorporaram acionadores cada vez mais engenhosos para surpreender o inimigo e tirá-lo de combate. Quando o circuito estava completo, pum! No campo de batalha, perigos ocultos estão por toda parte. Armadilhas, minas e dispositivos improvisados esperam que vítimas inocentes as acionem. Tudo depende de uma reação em cadeia que libera seu potencial destrutivo. Para detectar o inimigo e iniciar a reação em cadeia, primeiro é preciso um detonador. O detonador é o que transforma a destruição potencial em destruição real. Ele faz com que um pobre coitado que está andando distraído vire nada além do que 70 quilos de carne despedaçada espalhada no campo de batalha. A maneira mais simples de acionar um dispositivo é a observação direta. Observar o inimigo, esperar até que ele esteja ao seu alcance e depois acionar a detonação.
A forma mais antiga de detonação remota era o estopim de pólvora. Uma linha de pólvora que ligava a carga a um ser humano segurando um fósforo. Mas era uma solução muito problemática. Dependendo de sua composição, a pólvora queima a velocidades diferentes. E a fumaça resultante poderia alertar o inimigo sobre a localização da carga. Era preciso um método mais discreto e confiável. No início do século XIX, William Bickford, um engenheiro de minas inglês, resolveu o problema. Mas os rastilhos da época de Bickford não eram confiáveis. O tempo que o fio levava para queimar não podia ser calculado com precisão. Depois de diversos acidentes em minas, provocados por rastilhos não confiáveis, Bickford estava determinado a salvar as vidas dos mineiros e criar um estopim melhor. Ele então inventou o estopim de segurança. Feito com um núcleo de pólvora e linho torcido, atado com barbante e coberto de piche, ele queimava 1 centímetro por segundo. Ele inventou um estopim de queima constante. Se você cortasse um deste tamanho, saberia exatamente quanto ia demorar. Era um estopim de segurança. Mas o estopim de segurança ainda precisava de uma pessoa que ficasse bem longe para acendê-lo. Uma armadilha de acionamento remoto precisava de um método mais rápido para detonar explosivos. Desenvolvida paralelamente aos estopins no século XIX, a corrente elétrica detonava a carga instantaneamente. Amplamente utilizada nas 2 guerras mundiais, a detonação elétrica podia ser empregada até nas selvas do Vietnã. Muitas armadilhas improvisadas eram... Elas precisavam de uma bateria de lanterna e os soldados, em vez de descartá-las quando ficavam gastas, podiam usá-las para acionar as cargas. Veja, este pedaço de bambu aqui foi cortado com um espaço no meio. Então, esses 2 pedaços de cobre eram ligados com um fio a uma bateria. Ao entrar em contato, a carga percorria os fios e, quando o circuito estava completo, BUM! Este é um método padrão de acionamento de explosivos no século XX. Hoje, este princípio simples é usado com efeitos mortíferos por rebeldes e terroristas nas ruas do Iraque. Em uma guerra, o contingente humano é um artigo raro. Cargas explosivas precisam funcionar automaticamente quando detonadas pela vítima, e não depender de um observador para acioná-las. Para que armadilhas automáticas sejam eficientes, o detonador precisa ser discreto e indetectável. Assim, a vítima não perceberá que está prestes a acionar o dispositivo. Nossos ancestrais usavam cordéis de tropeço para acionar suas armadilhas. Eles eram amarrados entre um apoio e a própria armadilha com um dispositivo para mantê-la no lugar. E seu princípio era simples. Qualquer coisa, homem ou animal, que tropeçasse no fio acionaria a armadilha. Juntamente com uma forquilha, um engenhoso mecanismo feito de materiais naturais que segurava a armadilha era um recurso simples, mas eficiente. Ela consiste em 3 pedaços de madeira que você pode tirar de qualquer lugar do chão. Aqui se amarra uma linha e aqui a outra linha. E esta é a parte que dispara. É a tensão dela contra a armadilha que a mantém no lugar. A linha que sai da parte comprida da forquilha empurra o dispositivo obliquamente, soltando um de seus lados. Quando isso acontece, a força é liberada e a armadilha é acionada. Tão importantes hoje como foram na pré-história, os cordéis usados em armadilhas evoluíram de materiais naturais para metais e fibras artificiais, muito fortes e difíceis de detectar. Esses são os carretéis de fios usados pelo exército norte-americano. Observe que há 2 deles com uma cor amarelada e 2 verdes. Eles servem para se camuflar no ambiente onde você se encontra. Se houver folhas ao redor, como o ambiente que estamos agora, você pode escolher a amarela ou a cor de areia. E é claro, o verde é ideal para aquelas áreas arborizadas. No século XX, projetistas militares desenvolveram novos detonadores para armadilhas. Sensores mecânicos, eletrônicos e químicos que reagem a mudanças de tempo, movimento, luz e vibração foram amplamente utilizados nos principais conflitos do século para acionar armadilhas. No
Vietnã, o Dr. William Atwater usou sensores magnéticos para detectar patrulhas inimigas. Criando um campo magnético entre dois polos ao longo de uma trilha, qualquer soldado portando algum metal que passasse entre os polos iria interromper o campo e disparar um alarme em sua base de fogo. Os fuzileiros de Atwater eram alertados com antecedência e poderiam acionar uma surpresa. Existia uma trilha que levava ao nosso abrigo. E esse era o caminho natural de abordagem. O que fizemos foi pegar dois polos magnéticos. Pegamos e os colocamos no chão, criando assim um campo magnético entre os dois polos. Agora, acima deles, tínhamos um container de 200 litros de napalm sobre 1 quilo de explosivos C4 conectados a um detonador. Uma noite, 6 camaradas pisaram nesta trilha, acionaram o alarme entre os detectores magnéticos e cerca de 3 segundos depois, o detonador foi acionado. E aí então eles foram pelos ares. Fios detonadores e sensores detectam o movimento do inimigo, mas esse é só o primeiro passo. Para que uma armadilha explosiva cumpra sua missão, este movimento deve acionar uma detonação instantânea. Isso foi obtido utilizando um dispositivo de disparo que incorporava uma cápsula de percussão. Patenteado em 1807 pelo ministro escocês Reverendo Forsyth, a cápsula fulminante produz uma fagulha instantânea quando atinge o percussor. Gerada em um dispositivo de disparo, a fagulha da cápsula de percussão era potente o suficiente para acender um rastilho ou detonar um explosivo. Na Segunda Guerra Mundial, dispositivos especiais de disparo que combinavam cápsulas de percussão, espoletas e interruptores foram fabricados e utilizados em larga escala pela primeira vez. Isso aconteceu porque os dispositivos eram baratos, confiáveis e ideais para sabotagens, demolições e armadilhas traiçoeiras. Esta é a cápsula de percussão usada. Se você pisar em qualquer parte dela, abaixará o pino de disparo. A cápsula, então, vai explodir, fazendo com que os explosivos sejam detonados. Outro recurso é um dispositivo de pressão, e neste caso particular, uma espoleta de percussão. Bastam 90 quilos de pressão para disparar. Hoje, uma grande variedade de detonadores, dispositivos de disparo e cargas explosivas podem ser combinados em um único artefato, o SLAM do Exército dos Estados Unidos. Esta é uma munição de ataque seletiva leve. E existem muitas formas de detoná-la, do tipo Shape Charge. Tem um temporizador, pode-se acionar à distância, ligá-la a um fio detonador, deixá-la no chão para explodir a parte de baixo de um tanque. Pode-se acionar fora da estrada. E certamente o impulso vai atingir o alvo. Pode ser acionada com atraso. E outra vantagem é que você pode ligar e desligar. A evolução de detonadores e dispositivos de disparo, combinada com a crescente igualdade tecnológica nas guerras do século XX, iriam gerar as armas mais temidas e de maiores danos psicológicos no campo de batalha. As armadilhas explosivas. Ah, sua mão pode explodir. No campo de batalha, há uma armadilha tão traiçoeira que enche de medo o coração de qualquer soldado. Elas foram usadas em todos os grandes conflitos dos últimos 100 anos e são as armas preferidas dos guerrilheiros. São as booby traps, ou armadilhas improvisadas. Essas armadilhas transformam o seguro em inseguro. Mesmo numa vitória, você tem grande vantagem psicológica. Se tocar numa peça apreendida do inimigo, bem, sua mão pode explodir. As booby traps têm esse nome por causa de uma ave marinha chamada booby, tão ingênua que pisa bem em cima das armadilhas dos marinheiros. Mas uma booby trap não é nada ingênua. Elas são armas psicológicas projetadas especialmente para mutilar e matar quando o soldado pensa estar a salvo. Não há como saber se a arma ao seu alcance é alguma armadilha. Se tocada, ela explode, mexe com sua cabeça. E é por isso que são feitas. Para causar e plantar insegurança no seu inimigo. As armadilhas booby traps são armas improvisadas feitas com o material que o soldado tiver à mão. Minas, granadas, cargas de demolição, cápsulas de artilharia. Estas armadilhas podem ser feitas com qualquer munição que gere um efeito explosivo.
O segredo destas armadilhas é a sedução. Diferente dos campos minados cheios de avisos, as boob traps são traiçoeiras e se escondem nas situações mais familiares e comuns. Este lugar pode ser totalmente seguro, mas também pode ser mortal. Eles fazem com que o soldado tenha uma falsa sensação de segurança e transformam sua curiosidade em seu inimigo. Qualquer coisa sedutora que possa ser aberta, fechada ou apanhada pode se tornar uma armadilha mortal. Tudo pode virar uma armadilha. Uma porta pode ser uma armadilha, uma cadeira também, qualquer coisa. Você pode usar sua imaginação à vontade para criar uma dessas. Uma imaginação fértil combinada com explosivos e um detonador são essenciais para a eficácia destas armadilhas. Quanto mais traiçoeira for a ideia, mais inesperada será a armadilha e maior será o seu sucesso. É preciso ter uma imaginação diabólica para ter ideias novas, ainda mais sutis, formas mais incomuns de transformar uma destruição potencial em destruição real. Devido às deficiências dos antigos explosivos e dispositivos de disparo, somente no século XX é que o uso maciço dessas armadilhas tornou-se viável. Geralmente são usados os dispositivos mais simples e baratos. As armadilhas explosivas são uma tática perturbadora, perfeita para um exército na defensiva ou um pelotão que está em desvantagem numérica. Simples, barata e fatal. Quem usa estas armadilhas geralmente são os soldados que estão na defensiva tentando atrasar o inimigo. Também é o lado mais fraco, é a arma dos fracos, não uma arma dos fortes. Quando se retiravam da Europa durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, os alemães definiram as modernas técnicas de armadilhas explosivas, combinando munições com dispositivos de disparo e fios de detonação que funcionavam por princípios físicos simples, como tração, aplicação e liberação de pressão. Eles estabeleceram os elementos básicos da Guerra Suja. Uma das armadilhas mais comuns encontradas por todas as tropas da Segunda Guerra utilizava um dispositivo de disparo de tração, munição e fio de detonação. Esta é uma M2 Frag com um pino de puxar. O que fazemos agora é fixar um pedaço de linha de pescar neste anel. Quando a porta se abre, ela irá puxar o percussor. E se isso funcionar, a M2 Frag irá detonar a granada. O que você faz é amarrar a linha de pescar em alguma parte da porta, posicionar a granada aqui embaixo e ela estará pronta para ser acionada. O que acontece é que se um soldado passar por esta porta, quando ele a abrir, a linha será puxada sim e ele estará na porta quando explodir. Ele estará em um âmbito letal quando isso acontecer. Combinada com uma imaginação diabólica, a técnica simples de tração poderia ser aplicada a qualquer objeto, como os ingleses descobriram no noroeste da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Os alemães colocavam um quadro bem torto assim, pensando que o soldado que entrasse no local não se importaria. Mas os oficiais, como cavalheiros, olhariam aquela coisa e existe uma vontade natural de acertar o quadro. O oficial parava para endireitar o quadro e então ele explodiria. Com o desenvolvimento de granadas de fragmentação com pinos, outra técnica de armadilha explosiva se disseminou: o acionamento por pressão. No Vietnã, armadilhas explosivas acionadas por pressão eram uma ameaça constante. Granadas poderiam ser posicionadas dentro e debaixo de qualquer coisa. As tropas comunistas vietnamitas usavam esta técnica com grande eficiência, valendo-se de armas norte-americanas abandonadas. Um exemplo era a LO-2, uma arma antitanque. Depois de ser disparada nos primeiros anos, os soldados jogavam fora o tubo de fibra de vidro. O problema é que eles forneciam uma arma ao inimigo. Granadas de mão podiam ser colocadas aqui dentro, uma de cada vez. O pino era puxado e o tubo impediria que essas granadas saíssem daqui de dentro. As granadas eram alinhadas por dentro e o tubo era pendurado numa árvore, sobre uma trilha. Ao acionar o dispositivo, ou seja, se alguém puxasse o cordel de tropeço, a parte da frente se soltava e ele balançaria sobre a trilha.
A força centrífuga derrubaria as granadas de mão sobre o inimigo. Armas descartadas eram só o começo. Qualquer recipiente que pudesse armazenar as granadas poderia se transformar numa armadilha explosiva, até um crânio humano. Eles costumavam abrir o crânio na linha do cabelo, tirar o escalpo e esmagar a carga no crânio. Então eles colocavam uma granada embaixo do cabelo do morto. Quando os médicos vinham recolher o corpo, a granada caía e matava mais gente. Era sangrento. Durante os séculos 20 e 21, minas e armadilhas explosivas demonstraram sua eficiência muitas vezes. Mas sua evolução irá depender das medidas defensivas empregadas para neutralizá-las. Por mais de um século, houve uma corrida entre homens, armadilhas e a criação de máquinas para encontrá-las e destruí-las. Quando eu os chamei pelo rádio pedindo para não se moverem, o veículo explodiu. Oh, meu Deus! Para os tanques e a infantaria, as armadilhas ocultas são mortais. Elas representam uma ameaça tão grande que gerações de táticas defensivas foram desenvolvidas para encontrá-las e desarmá-las com segurança. As primeiras táticas defensivas contra minas eram muito primitivas e se valiam do equipamento básico de um soldado. Para encontrar minas na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, os soldados se deitavam no chão, cavucando o solo com baionetas e facas. Se seu equipamento tocasse outro metal, eles sabiam que uma mina mortífera estava a poucos centímetros da superfície. Você não vai encontrar uma mina a menos que se ajoelhe e mexa na terra. O soldado comum que precisava atravessar um campo minado não tinha mais que uma baioneta em sua bolsa. Era um processo perigoso e tedioso, e a baioneta servia porque era só o que eles tinham. Para lidar com o aumento da fabricação de minas depois de 1945, sondas especiais foram projetadas. Hoje a sonda ainda é a melhor ferramenta para determinar com exatidão a posição de uma mina. Se detectarmos uma mina ou uma peça de artilharia no chão, ainda precisamos de um homem para localizá-la e identificá-la. É antipessoal, é antiveicular, isso irá dizer o tamanho da carga. E para fazer isso, ele tem de usar a sonda. Estas sondas custam entre $25 e $700, que são as sondas inteligentes que detectam o tipo de metal em que tocam. Campos minados podem se espalhar por centenas de quilômetros quadrados e a detecção precisa ser rápida e segura. Lançados nos anos de 1930, os modernos detectores de metais podem identificar o conteúdo metálico de uma mina. Eles consistem em uma espiral magnética sensível ao metal. E o operador pode fazer uma varredura bem mais rápida do que escavar o chão. Quando passa sobre o objeto de metal, o detector emite um som audível e alerta o operador. Os detectores de metais atuais são altamente sensíveis e capazes de localizar pedaços muito pequenos de metal. Um ótimo recurso para detectar minas escondidas. Este é um sistema manual de detecção. Ele consiste em um radar que varre o solo com grande capacidade de detecção de metais. O radar deste dispositivo detecta uma massa no chão. Ele retorna um sinal separado. Um sinal específico que diz se você achou uma massa, uma pedra, um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa. Um dispositivo diferente de detecção de metal irá fornecer outro sinal. Se você encontrar pedaços muito pequenos de metal, ele vai retornar um sinal diferenciado. Quando você combina os dois, a presença de um metal dentro de uma massa irá fornecer um terceiro sinal indicador. A armadilha que representa a maior ameaça em um campo de batalha atualmente é o dispositivo explosivo improvisado, ou IED, na sigla em inglês. Seu segredo é a improvisação. IEDs podem ser feitos com qualquer munição ou explosivos caseiros, sob qualquer disfarce. O que temos aqui é uma grande peça de artilharia incrustada em cimento. Este tipo de disfarce é usado em países em desenvolvimento, diferente dos Estados Unidos, onde o meio-fio é contínuo. Eles usam seções, e se você observar que uma área teve o meio-fio retirado em um dia e reposto no dia seguinte, isso é um sinal. Esta é uma peça de artilharia bem pesada. Certamente poderia atingir um comboio a 5 ou 10 metros de distância. Eles podem ser acionados por detonação remota ou qualquer dispositivo elétrico que puder enviar um sinal de rádio ou micro-ondas.
É possível comprar esses dispositivos prontos em lojas em qualquer lugar do mundo e ajustá-los para enviar um impulso elétrico ao sistema. Você literalmente não precisa ficar por perto. Pode se esconder atrás de uma parede protetora quando o comboio passar. Aquele brinquedo envia um sinal que aciona esta grande peça de artilharia. Do brinquedo para o controle que abre a garagem é o mesmo princípio. O sinal é enviado, é recebido e aciona o dispositivo que destrói os veículos e as pessoas ao seu redor. Para combater esta ameaça com eficiência, o exército dos Estados Unidos teve de mudar de tática e pensar grande. A solução é o Buffalo, um caminhão fortemente blindado com um braço robótico móvel. Vamos mais devagar. Está vendo a caixa de papelão? Vamos dar uma olhada nela. Patrulhas destes veículos limpam as rotas de circulação de armadilhas no Iraque para garantir a segurança das tropas norte-americanas. Este veículo de proteção contra explosivos tem outra vantagem. Tem uma boa plataforma de observação, é bem alto, e limpa o caminho sem precisarmos sair do veículo e tocar os objetos. Agora vai mais para a esquerda. É uma forma de liberar uma área e descobrir se há uma bomba escondida ou se é só uma grande pilha de lixo, o que é comum nas ruas do Iraque. O Capitão Vogt comanda patrulhas desses veículos em Bagdá. Em sua primeira missão, ele encontrou um veículo suspeito e decidiu investigar. Era noite e não havia motivo para aquele veículo estar parado na estrada. Era suspeito. Isolamos a área e eu enviei o Buffalo ao local para que pudesse verificar se havia alguma coisa dentro do veículo e confirmar ou negar que continha explosivos. O Buffalo estava a 20 metros de distância daquele veículo explosivo potencial, mas não deu para ver nada. Não puderam confirmar ou negar. Quando eu os chamei pelo rádio pedindo para não se moverem, o veículo explodiu. Ai, meu Deus! Era uma quantidade significativa de explosivos. A bola de fogo tinha uns 4 andares de altura. E a fumaça, os destroços e o fogo envolveram totalmente o veículo Buffalo. Fiquei surdo. Eu mal conseguia ver. Liguei o rádio e os chamei para saber sua condição, esperando que alguém no Buffalo conseguisse alcançar o rádio e me dar um retorno. Eu não pensei se havia alguma baixa no meu Buffalo. Pensei em quantas baixas haviam ocorrido lá dentro. Depois de 15 segundos, eu os chamei de novo. Respondam, câmbio, respondam. Parecia uma eternidade, quando finalmente consegui. O silêncio foi quebrado pela voz do comandante do veículo, que disse: Senhor, todos no veículo estão bem e sofremos danos mínimos. O Buffalo resistiu totalmente e continuou a cumprir a sua missão. Depois eu descobri que aquela seria a maior explosão que já havíamos enfrentado no país. Já nos deparamos com explosivos muitas vezes, mas nenhum estilhaço jamais penetrou nossos veículos. Esse é dos grandes. Pronto! Já explodiu! Estão todos bem? Mesmo que haja danos superficiais nas janelas, os próprios veículos mantêm os soldados em total segurança. Armadilhas, minas e EDs não escolhem vítimas. Eles não diferenciam soldados de não combatentes. Quando uma guerra acaba, elas causam horríveis ferimentos em civis que tentam reconstruir suas vidas. Eles não são treinados, não têm informação, estão só sobrevivendo. Não há trabalho ou economia organizada, o que aumenta mais os riscos de exposição a estes explosivos. Muitos desses artefatos, como minas antipessoais e armadilhas explosivas, hoje são ilegais. Em seu lugar foi adotada uma nova geração de armadilhas inteligentes, projetadas para diferenciar amigo e inimigo, soldado e civil. A mais eficaz é o sistema de munição inteligente, a síntese perfeita de centenas de anos de desenvolvimento tecnológico. Ele pode detectar e atacar a infantaria ou blindados inimigos usando munições aéreas. Quando o conflito termina, ele pode ser desligado e levado para casa. As armadilhas de hoje são a soma de suas partes. Quando unidas, representam os galhos de uma árvore genealógica que reflete sua origem singular. As técnicas de caça deram lugar às armadilhas de guerra. Explosivos químicos produziram as minas antipessoais e antitanque.
Dispositivos de disparo e sensores transformaram as armadilhas na sentinela mais eficiente do mundo, o sistema de munição inteligente. Em matéria de armas e táticas, este é o topo da cadeia. Versão brasileira Vox Mundi.